pessoal do nono ano, como é que vocês estão? Saúde, estão bem? Espero que esteja todo mundo bem aí, você e a sua família. Hoje, na aula de literatura, nós vamos revisar alguns textos e características desses textos que nós já lemos, que vocês já leram, tanto na disciplina de gramática, como também na disciplina de literatura, certo? Portanto, o tema da aula de hoje é a relação entre ficção e realidade, uma revisão. Os aspectos que eu vou falar aqui vão ajudar vocês a responderem os exercícios que começam na página 101, tá bom? Então, pega lá o teu caderno, o teu material, né, a apostila, porque aí eu vou explicando e você aproveita e já vai aí respondendo o seu exercício, beleza? Vamos lá então. Bem, aqui tem algumas informações que se referem aos textos que vocês já leram, tá? Por exemplo, lá no texto A Marca da Serpente e também no texto Possuída pelas Trevas, que são do módulo 18, foram os que mais se distanciaram do mundo natural, tá bom? Do mundo aí natural, que é o mundo que é regido pelas leis que a gente conhece, né? As leis naturais aí do mundo. Por quê, gente? Porque como vocês viram, que foi um conteúdo aí que vocês viram nas aulas, com o professor de gramática, lá fala, por exemplo, de um morto-vivo que se alimenta de sangue humano, né? Fala aí da magia negra das bruxas. Então, obviamente, é um tipo de ação que não faz parte do mundo natural. Mas, apesar disso, o que acontece? Quando a gente lê esses textos, eles nos passam um realismo, que está aqui entre aspas, né? Porque a ficção, a literatura, um texto ficcional, ele tem essa possibilidade de fazer com que a gente acredite no inacreditável, por conta da maneira que foi escrito, né? Pelo envolvimento ali com a história. Mas, para lembrar, né, nessa linha tênue aí que nós temos entre ficção e realidade, esse tipo de texto aqui, esses dois, são, no caso, textos que fogem aí desse mundo natural, ok? Considerado um texto maravilhoso. Agora vamos para o conto Nunca é Tarde, Sempre é Tarde. Vocês lembram? Lembram que a gente leu no módulo 4, aqui em sala de aula comigo? É um conto que fala lá que a menina parece que ela está sonhando, mas ao mesmo tempo parece que ela não está sonhando. Quem não lembra aí, dá uma lida novamente, porque vai ajudar. Aliás, todo mundo, viu? Leia de novo, porque você vai conseguir compreender melhor ainda essa aula se você ler novamente esses textos aqui que eu vou citar, tá bom? Para quem não está lembrando. Olha só. O que nós temos nesse conto? Ele nos traz o elemento da dúvida, da incerteza, né? Então, essa dúvida, essa presença da incerteza dentro do texto é considerada uma característica do texto fantástico. Porque esse texto fantástico, o que ele faz? Ele incita a nossa curiosidade, certo? Levando aí a desconfiança, a que a gente fique duvidando ali do que está acontecendo, pensando, será se é verdade? Será se não é verdade? Tá? Então, esse texto fantástico traz aí esse elemento para a gente, o elemento da dúvida, ok? Agora vamos para a Cartomante, texto do Machado de Assis, que nós analisamos aí nas últimas aulas. Quem não leu tem que ler, hein? Olha que Machado de Assis se considerado aí por muitas pessoas o maior escritor da literatura brasileira. Então, é um convite que o material do nono ano faz para que vocês conheçam os tipos de conto que tem um nível de complexidade aí um pouco mais diferente do que até então vocês liam. Afinal, vocês estão com o pé no ensino médio, né? Então, esse texto é um texto bem legal, bem envolvente, com uma narrativa que tem ritmos diferentes, como eu expliquei nas últimas aulas, e isso vai fazer com que você se envolva ali com a narrativa, tá? Então, quem não leu, leia aí, tá bom? Não esqueça não. Então, vamos lá. Em relação à ficção e realidade, o que esse texto nos mostra? É um conto, é uma narrativa realista na perspectiva
do adultério e dos crimes. Ora, a gente viu lá, né, que fala sobre fatos que têm a ver aí com a realidade, nesse caso, dessa narrativa do século XIX e a realidade do nosso tempo, né, do século XXI. Porque fala de adultério, porque fala aí de crimes passionais. O que são crimes passionais? O que é passional? É aquela coisa ali que é a flor da pele, né? Ou seja, que você faz ali no impulso, sem pensar muita coisa, tá bom? Pensando aí na paixão, né, que tem a ver com esse sangue fervendo, certo? Que é exatamente o que acontece lá no final com o assassinato dos dois personagens que estavam em adultério, tá? Então, ele é realista nesse ponto de vista, porque trata de assuntos da realidade, da sociedade real, ok? Ele, além disso, ele manifesta um sobrenatural. Vocês perceberam, né? Como que esse sobrenatural é manifestado? Acontece quando a gente considera lá o elemento da cartomante, né, das cartas e tudo mais, e com a frase do Shakespeare, que a gente tem lá bem no início do conto, né, que estabelece ali uma relação intertextual, que é a frase: há mais coisas no céu do que sonha a nossa filosofia, da peça Hamlet, do Shakespeare. Esse texto, esse fragmento aqui do escritor inglês é colocado no texto do Machado para poder contextualizar a história, né, que vem falando da cartomante, e a Rita acredita na cartomante, o Camilo já não acredita, enfim. Então, essa história é realista, mas ela traz aí uma pitada de sobrenatural, porque tem um personagem que é a cartomante, que tem a ver com esse mundo sobrenatural. Ok? Beleza? Maravilha. Então, vamos agora para o conto Náusea, que foi um conto africano que nós estudamos, né? Vamos lá. Esse conto Náusea, ele é um conto que traz aí alguns elementos realistas, né? Mas o sobrenatural dele não é exatamente como acontece lá com a cartomante. É um sobrenatural simbólico. Como assim, professora? Porque tem a ver com os símbolos, com as construções simbólicas que aquele povo acredita, né? O povo lá angolano, devido às suas histórias, ao contexto sócio-histórico, cultural que nós vimos, né? Que eu expliquei para vocês nas aulas anteriores aí sobre o povo africano, tá bom? Então, o sobrenatural é simbólico. Por quê? Porque tem lá as crenças nos poderes do mar, né? Na divindade do mal, que é chamado lá o mar, com a expressão calunga, porque para eles o mar é como se simbolizasse aí a personificação de algo que representa o mal, porque trouxe o mal por meio aí das águas, né? Que são os colonizadores, né, os exploradores e tudo mais, que são os portugueses, de acordo com a história. Então, esse sobrenatural é simbólico, tá? Porque o mar é representado aí como uma divindade do mal, é um símbolo da divindade do mal. É como se fosse aí uma metáfora, né? Como se fosse, não, é uma metáfora, tá bom? Como eu acabei explicando para vocês, né? Uma metáfora e também não deixa de ser uma personificação, como nós vimos aí nas aulas anteriores. Porque o mar é um elemento que recebe características de ser humano, né? Representando aí como se ele tivesse um mal. Quem tem um mal é o ser humano, né? Mas a gente entende que é um símbolo. Então, além disso, esse conto traz os poderes que são representados aí através do homem branco, né, da colonização, ou seja, é uma narrativa realista porque conta aí as histórias do povo africano e tudo mais, mas tem esse símbolo que traz aí, sendo representado, por exemplo, como o homem branco e a colonização, tá? O símbolo aí do mal, o símbolo de coisas ruins, né? O símbolo dessa divindade do mal, como é colocado. Ok, gente? Beleza? Entendido? Um passeio aí pelos contos, né, que vocês estudaram nas últimas aulas, tanto de gramática como de literatura. Agora, vamos para esse panorama que vai clarear de vez. Olha aqui.
Portanto, revisando, nós temos aqui um assunto que fala de realidade. Realidade dentro do aspecto da criação literária, ok? Por isso eu coloquei aqui dessa forma, igual vocês têm aí na apostila, mostrando na atividade, tá? Tem esse panorama para vocês pensarem e responderem. Então, vem comigo aqui. Então, a gente tem a criação literária que está dentro aí do contexto, né, da realidade, tá? Como essa criação literária acontece? Ela é realista ou estranha, tá? Quais são aí, quais são os acontecimentos que nós temos nessa criação realista? São os acontecimentos explicáveis pelo mundo que conhecemos, pelas leis do mundo, né? Aquela coisa ali real, né? Digamos assim, o que pode ser explicado. Por exemplo, no conto A Cartomante e no conto Náusea, que eu acabei de falar. No conto A Cartomante, o fato de existir no mundo, né? Traição, existir crimes, né? O fato de no mundo existir os planejamentos maléficos, né? Como a gente vê lá no conto, tá? O amor, enfim. Então, são elementos do mundo real, portanto, esse aqui se encaixa. E o Náusea também se encaixa porque está falando ali, né? De uma conversa entre o homem e o sobrinho, aí eles vão para o mar, ficam lá em frente ao mar, conversando e refletindo, né? E aí tem a temática da história do país. Então, tudo que acontece lá naquele conto são coisas que acontecem no nosso dia a dia, tá? Por isso que é considerado um conto realista, beleza? Agora vamos para a criação literária considerada estranha. Olha só, nós temos a fantástica e a maravilhosa. Vamos aqui para a fantástica. São os acontecimentos ambíguos, estranhos, tá? Por exemplo, quando nunca é tarde, sempre é tarde, ok? Conto aí que deixa a gente em dúvida. Ambíguo significa dúvida, né? Uma dubiedade aí. Será se é verdade? Será se não é? Será se está acontecendo? Será se não está acontecendo? É o que a gente tem aí nessa narrativa fantástica. E o maravilhoso, narrativa maravilhosa, criação literária desse tipo, são os acontecimentos inexplicáveis pelas leis do mundo, tá? É aí o auge da criação literária em termos de ficção. Aquele texto que você sabe que não é real em hipótese alguma. Levando em consideração a perspectiva das leis do mundo, tá bom? Então, são os acontecimentos inexplicáveis pelas leis do mundo, certo? Por exemplo, o que tem aí os elementos, né, factuais que aparecem na marca da serpente e possuída pelas trevas, tá bom? Que são os textos que eu mencionei aqui no começo, que vocês leram no conteúdo de gramática, porque traz aí morto-vivo, né? Sangue humano, magia das bruxas e tudo mais. Elementos inexplicáveis para as leis do mundo. Entendido? Beleza? É só relembrar, prestar atenção aqui na aula, fazer os exercícios, que vai ficar tudo esclarecido ainda mais por meio dessa aula e dos exercícios que vocês precisam responder. Tá bom, gente? Um abraço e até a próxima aula.